Fala, meu povo, tudo beleza? Dando continuidade às nossas aulas sobre desequilíbrios ambientais, vamos falar agora sobre a poluição por elementos radioativos. Gente, elementos radioativos, via de regra, causam mutações. E essas mutações elas podem provocar doenças gerais. Um exemplo clássico de doenças provocadas por mutação é o câncer, os vários tipos de câncer. Essas mutações elas podem provocar diretamente a morte do indivíduo e quando elas atingem as células da linhagem germinativa, essas mutações podem ser transmitidas ao longo das gerações, trazendo consequências desses genes alterados aí ao longo dessas gerações. Uma preocupação que se tem é como evitar a poluição por esse tipo de elemento. E essa preocupação é muito grande, daí a necessidade da gente tentar entender como fazer, qual o melhor destino do lixo radioativo. Então isso é uma preocupação que principalmente os países que têm esse tipo de produção de energia, né, energia nuclear, por exemplo, precisam ter em mente, não só em relação àqueles países que apresentam esse tipo de energia, mas também todos os países, porque hoje em dia todos os países basicamente apresentam locais onde você vai encontrar, por exemplo, hospitais que vão ter um equipamento que vão fazer exames radiológicos e esses equipamentos apresentam elementos radioativos que em algum momento eles vão precisar ser descartados. E aí, o que fazer com esse lixo radioativo? Dois grandes acidentes radioativos no mundo a gente precisa ter em mente, a gente precisa destacar, não só pela importância para questões de prova de vestibulares e Enem, mas também como um aprendizado para não se repetir, não se voltar a repetir esses erros, para não se deixar repetir esses acidentes aí nos próximos tempos, no futuro próximo da nossa geração e das gerações futuras. Que foram, os dois aconteceram na década de 1980, né? Um foi em Chernobyl, na antiga União Soviética, e o outro foi aqui no Brasil, em Goiânia. Tá? Vamos falar um pouquinho, destacar, na verdade, um pouco de alguns acontecimentos, de alguns pontos relevantes dos dois acidentes. Começando com Chernobyl, o acidente de Chernobyl aconteceu em 1986, se deu por conta de uma explosão de um dos reatores, um dos 4 reatores superaqueceu na usina lá de Chernobyl, vindo a explodir, né? Foi uma explosão seguida de um grande incêndio. Nessa explosão houve uma liberação de uma nuvem radioativa, né? Atingindo a cidade de Kiev e vários países europeus também naquele ano. Foi o pior acidente nuclear da história da nossa espécie, foi o acidente de Chernobyl. Isso trouxe várias mortes, né, decorrente da explosão e dessa nuvem radioativa que foi liberada naquele momento. Várias mutilações provocadas por feridas radioativas, né? Trouxe doenças de vários tipos, desde várias formas de câncer até mesmo lesões de pele desses indivíduos, trouxe mutações que foram passando aí ao longo de algumas gerações nessas pessoas que sofreram diretamente os efeitos dessa nuvem radioativa. Lembra que o acidente de Chernobyl completou 30 anos, né, em 2016. Isso pode aparecer em prova, né? O Enem não comemorou, vamos dizer assim, trazendo uma questão que representasse esse tempo, né, do acidente, como normalmente algumas provas de vestibulares costumam fazer quando se fecha alguma quantidade de anos de algum evento histórico, ou de algum evento biológico no nosso caso. Mas é possível que isso apareça em prova a qualquer momento, tá?
Então você consegue ver aqui na imagem alguns exemplos, né, de deformações provocadas pela mutação, né, decorrente da radiação. Aqui você consegue ver o reator que explodiu lá da usina. E aqui você consegue ver máscaras que foram usadas, né, locais aqui que foram totalmente abandonados e até hoje estão abandonados sem serem utilizados lá na cidade, que é a cidade mais próxima aqui onde ficava localizada essa usina em Chernobyl, na atual Ucrânia, né, antiga União, que pertencia à antiga União Soviética. Bom, além das consequências que eu já falei, pessoal, a gente ainda pode destacar que houve contaminação dos animais e contaminação da vegetação do local, contaminação do solo e contaminação dos rios e mares da região, inviabilizando totalmente as fontes de alimento para aquela população daqueles locais. Então, aqueles locais ficaram durante um bom tempo sem conseguir produzir recursos para sua própria sobrevivência, tá? Porque tinham seus animais, sua vegetação, seu solo, seus rios e mares contaminados pelo efeito da radiação. Beleza? O outro acidente que a gente já destacou foi aqui o acidente de Goiânia. Aconteceu um ano após o acidente de Chernobyl, olha só, em 1987. Bom, aqui em Goiânia não envolveu uma usina nuclear propriamente dita, né? Até porque não tem usina nuclear em Goiânia. Aconteceu, na verdade, esse acidente em Goiânia se deu através da manipulação de uma cápsula contendo um pó radioativo de césio-137. Essa cápsulazinha continha exatamente 19 gramas de césio-137, que é um elemento radioativo. E esse elemento era usado para quê? Esse elemento era usado para emitir radiação por um aparelho de raio-x, tá? Simplesmente isso. Simplesmente é uma cápsula da onde se extrai a radiação necessária para o funcionamento de aparelhos radiológicos, tá? É por isso que é daí que vem a fonte de radiação desse tipo de aparelho. Foi o acidente mais grave do mundo envolvendo esse tipo de elemento radioativo. Tá? Então também se diz por isso que a gente precisa estudar esses dois acidentes, porque foram dois acidentes que marcaram o mundo todo, né, de cada um dentro do seu contexto, tá? E aí qual foi o contexto do acidente aqui de Goiânia? Pessoal, o antigo Instituto Goiano de Radioterapia veio a fechar e com isso o prédio foi abandonado. E nos escombros desse prédio, os carroceiros naquela cidade encontraram vários equipamentos abandonados. Então eles entraram para retirar o ferro, para vender esse ferro, e quando eles estavam desmontando essas máquinas, eles encontraram uma cápsula chamativa de uma coloração incandescente. Eles não sabiam o que era, até porque essa cápsula não podia ter sido abandonada nesse local. Por conta dessa coloração incandescente, eles levaram essa cápsula para a sua comunidade e saíram mostrando essa cápsula aí ao longo de várias e várias pessoas na sua comunidade. Dentro dessa cápsula tinha um pó, né, como a gente acabou de ver, né, esse pó é radioativo e também tinha uma coloração incandescente. Esse pó entrou em contato com várias pessoas, incluindo crianças, que por conta da sua característica de ser incandescente, de chamar a atenção das pessoas, não é? Então, aqui como você percebeu, né, em 2017 completou 30 anos desse acidente e também desde 2017 até agora, o Enem não cobrou nenhuma questão envolvendo, dentro do contexto de biologia, pelo menos, envolvendo esse acidente, nem envolvendo o acidente de Chernobyl. Então fique esperto, porque a qualquer momento isso pode acontecer, tá? Por conta, existe alguns vestibulares que costumam fazer a cobrança de questões quando acontece esses aniversários, vamos dizer assim, de acidentes ou aniversários de fatos históricos ao longo do tempo, tá? Isso é comum, vocês sabem, quem faz vestibular há muito tempo sabe que tem vestibular que costuma cobrar isso daí. Bom, voltando, qual foi o saldo desse acidente de Goiânia? Então, foi a morte de 4 pessoas,
a amputação do braço de outra pessoa que entrou em contato com diretamente com o pó, tá, de césio. A contaminação de mais de 200 pessoas que viviam naquela comunidade, tá? Então esse foi o saldo desse acidente de Goiânia envolvendo uma cápsula contendo pó de césio, apenas 19 gramas de pó de césio, né, um elemento radioativo, certinho? Bom, aqui a gente consegue observar algumas imagens, né, da época, retratando essa menininha aqui, foi uma das crianças que faleceram, tá, por conta da contaminação com o césio. E aqui a gente consegue visualizar algumas outras cenas da época dessa contaminação, desse acidente aqui no nosso país. E aí, pessoal, toda a área daquele local, daquela comunidade, ela foi lacrada, tá? Desse tipo de contêinerzinho aqui, ó. E esses contêineres foram soterrados abaixo do nível do solo em uma estrutura de concreto, e essa estrutura de concreto estava abaixo do nível do solo e ainda está lacrado até hoje, sendo todo ano uma equipe, né, da Agência Nacional de Energia Nuclear precisa ir nesse local para medir os níveis de radiação até que se ateste que tem um nível seguro de radiação para que se permita voltar a ter algum tipo de atividade humana nesse local, né? Então o local, tá aqui a comunidade, você vê a foto aqui na comunidade, todo esse local aqui foi lacrado, né? Os objetos, os moradores, tudo isso foi lacrado nesses pequenos contêineres e lacrado num contêiner maior que foi construído abaixo do nível do solo, totalmente de concreto puro, né, e totalmente soterrado, e até hoje isso está lá soterrado até que tenha um nível seguro de radiação para voltar a manifestar algum tipo de atividade humana, tá? Bom, quais são os sintomas da contaminação pelo césio 137? Algumas horas após o contato, a pessoa começa a apresentar náuseas, vômitos, tontura e diarreia. Então, esses são os primeiros sintomas após o contato. Caso o contato tenha sido na pele ou em uma mucosa, pode aparecer feridas, né, provocadas por essa radiação. E aí, como é que essas feridas se caracterizam? Inicialmente, vai aparecer no local uma vermelhidão, seguida de coceira, formigamento e dormência do local. Algum tempo depois, vai aparecer o surgimento de bolhas dolorosas, então a pessoa vai sentir dor nesse local onde tem as bolhas. Essas bolhas vão se romper, formando de fato as feridas. Essas feridas podem aumentar em tamanho, gerando inclusive necrose tecidual e até mesmo a morte, dependendo da quantidade da contaminação que a pessoa entrou em contato. E aí, quando a gente fala em acidente nuclear, a gente precisa ter em mente que os acidentes que a gente acabou de descrever, de Chernobyl e de Goiânia, eles devem servir como exemplo e como um aviso do grande perigo que esse tipo de evento pode representar para gerações futuras, fazendo com que a gente repense o tempo todo o que fazer com o lixo radioativo. Então, principalmente hoje, todo mundo, todas as nações, todas as populações apresentam sempre algum tipo de tecnologia que depende de algum elemento radioativo que em uma hora ou outra precisa ser descartado. Existem aquelas nações que ainda apresentam formas de produção de energia elétrica baseada na energia nuclear e uma hora ou outra precisa descartar esse tipo de lixo radioativo. E aí, como descartar esse lixo sem trazer prejuízo para os seres vivos, prejuízo para os ecossistemas, né? Então a gente precisa estar sempre pensando nessas soluções. Se você conhece uma solução bacana para isso daí, se você já estudou uma solução sobre isso, se você é um profissional que conhece, se você já leu alguma coisa sobre isso, deixa aí nos comentários para que a gente possa passar à frente esse tipo de conhecimento que é bem bacana, bem legal. Então, vai beber uma água agora, descansar para a gente passar
para a próxima poluição que a gente está estudando, para o próximo desequilíbrio ambiental que a gente está estudando. Lembra de deixar uma curtida no vídeo e se inscrever no canal. Valeu, até o próximo vídeo.